demitido por denunciar o meu gerente. Ê! Gente, olha, agora a gente vai estar aferindo aí todos os direitos trabalhistas, tá? Porque é complicado, já sabe. Me segue no Insta, me segue também na Twitch, porque eu tô fazendo live lá agora, inclusive, né? Quando sair o vídeo, não, né? Eu tô gravando, tô deixando também lá na Twitch. E grupo, pra gente tá conversando aí, tá bom, gente? Se é o grupo, a gente vai estar conversando, o link vai estar na descrição. A gente entra lá, deixa com essa comunidade perfeita e lá também eu aviso quando sai vídeo, tá? É sobre. Vamos lá assistir. Novamente, arroba só na descrição, tá? Porque daí tem muita gente que apareceu. Ele foi o primeiro, mas depois, obviamente, teve muita gente falando sobre. E daí eu selecionei alguns em questão, tá, gente? Porque é aquilo. Os outros parecia um pouco de fake. Gente, tive que tirar todas as citações referente à marca, porque o vídeo não tava subindo e eu não sei o que tava acontecendo, tá? E daí eu retirei. Mas é aquilo, gente. 1 mais 1 é igual a 2. Então dá pra saber mais ou menos qual marca que eles estão falando. Olá, meu nome é Fernando e fui demitido por denunciar o meu gerente. Uau! Eu tenho história parecida, tá? Mas depois esse relato eu conto. Não cheguei a ser demitido. Mais ou menos também, vamos lá. O maior medo é que os clientes A marca! causem nas redes sociais, mas eles estão nem aí para os funcionários. Eu fui contratado como fiscal pela loja 249 Pátio Paulista, mas é claro que atendia clientes, fazia provador, serviços de manutenção, carga e descarga e várias outras coisas. Lá você tem que pagar para ter qualquer benefício, até para alimentação você tem que pagar. É um valor irrisório? Sim, mas você paga. Quer uma cesta básica bem básica no final do ano? Você também paga. Se você fica doente, entrega atestado, você perde o prêmio de assiduidade. Ou seja, você só serve se estiver saudável, mesmo eles acabando com a sua saúde física e psicológica. Enfim, eu não sei se corresponde a esse, mas geralmente as empresas, elas dão um prêmio, eu não sei de quantos meses, tem empresa que é, tipo, 1 ano e é, tipo, sei lá, R$200. Não chega a ser R$500 que eles dão esse prêmio por você ter ali e tá indo correspondentemente sem faltar. Tive uma empresa que eu só participei que ela dava essa de bonificação a cada 1 mês, tá? Então todo mês ali tinha ali, obviamente, né, que via, ai, faltou uma vez e, tipo, não era assim, ai, faltou, perdeu, era tipo, escala, quem mais veio geralmente ganha um prêmio, e daí era um top 3, se eu não me engano, sabe? Então, assim, era basicamente isso. Mas tem empresa que coloca isso dali, ai, sei lá, R$200, R$300 até às vezes, e daí você tem que ficar, sei lá, 1 ano, 6 meses sem faltar e sem dar atestado. Isso daí é bizarro. E é, gente, aquilo, não vale a pena. Na minha primeira semana, eu perguntei, posso tomar um café? E a resposta foi, pode, mas não pode sentar. Que por falar em sentar, quem trabalha na área de vendas não pode parar em nenhum momento. E se você for tomar uma água e demorar mais de 2 minutos, algum gerente ou supervisor vai chamar a sua atenção. Você não pode chegar uniformizado. E só pode bater o ponto após se trocar. Isso eu nunca entendi. Ou seja, você tem que chegar pelo menos 10 minutos antes para se trocar. Se chega no seu horário, você é obrigado a bater o ponto atrasado. Quando recebemos caminhão, somos obrigados a carregar peso e abrir mais de 3.000 produtos em uma loja fechada, abafada e sem ar-condicionado. Afinal, ar-condicionado é somente para os clientes e é ligado apenas 30 minutos antes da loja abrir. Meu Deus, eu trabalhei em uma loja de departamento que foi mais ou menos isso! Mas depois eu falo, vamos lá. Por quê? O precisa economizar, coitados. E quando dava defeito, meu amor, eu era obrigado a subir no terraço do shopping para tentar resolver o problema, fazendo chuva ou fazendo um sol de 40 graus. Como assim? Ele tinha que subir? Correndo o risco de levar um choque, porque os gerentes e supervisores ficavam o dia inteiro, ai, tá calor, ai, tá frio. E você pensa que eles dão treinamento? É claro que não. Você chega e te jogam pra trabalhar e boa sorte, meu querido. Meu Deus. Ah, inclusive eu era obrigado a lavar peças sujas à mão. Meu amor, eu não lavo peça suja à mão nem na minha casa. E lá eu era obrigado a pegar um sabãozinho de coco em barras e pôr a barriga no tanque e esfregar. Eu era obrigado a lavar roupa até suja de menstruação. Eu comecei a trabalhar em novembro de 2024. No final do mês eu cheguei pro gerente e pedi um feedback. Ele deu? Óbvio que não. A segurança do trabalho foi até a loja. E quando veio falar comigo, uma das supervisoras ficou do meu lado o tempo inteiro me intimidando e se metendo nas minhas respostas. Gente, isso infelizmente é muito comum. Você vai fazer qualquer denúncia, você vai falar qualquer coisinha, eles ficam em cima, assim, pra ver o que você vai falar. Principalmente quando, geralmente, isso também ocorre em telemarketing, tá, gente? É quando tem vamos supor, tem um cliente, eu trabalho pra, vamos supor que eu trabalho pra Vivo. Tem clientes, donos, né, enfim, né, algum representante da marca vai lá e vai tirar o feedback com as pessoas pra saber, né?
né? Não que às vezes também não saibam, tá? Mas enfim. E daí você vai falar, ele vai perguntar pra você ou pra várias pessoas. E daí ali no canto, ou atrás do gerente, ou próximo ali no seu campo de visão, é meio que olhando pra você, fica o seu gerente ou alguém ali da operação de olho em você, entendeu? E aí o cliente tá ali fazendo perguntas, e daí tá a pessoa ali, né? Com o olho fitado em você ali, ó. Se pudesse te explodir. E obviamente a resposta que você tem que dar é mais: gente, essa empresa é um sonho, esse produto é um sonho. Nossa, eu tô realizado. Quando me perguntaram se eu carregava peso, eu fui dizer que sim. E ela disse: não, ele não carrega. Ou seja, se eu me machuco minha coluna, como que eu provo que foi lá? Que pra segurança do trabalho eu tive que dizer que não carregava. Meu Deus, fui pra segurança do trabalho, tava tendo segurança X assim que foi lá, meu Deus. O mesmo acontece quando os gerentes da regional ou RH vão na loja. Os supervisores e gerentes fazem uma redoma para que nenhum funcionário vá até eles e reclame. Inclusive, eles também não fazem questão nenhuma de falar com os funcionários. Mas, gente, tipo assim, não tem muito o que falar. Quando você vai falar, você vai reclamar, você ainda é demitido. Igual a situação aí que eu passei, mas enfim, vamos lá. Aliás, se você reclama de qualquer coisa, você é demitido. Porque gerentes não gostam de ser confrontado, mesmo que você tenha razão. Em dezembro eu fui destaque no mês de prevenção e recebi um papelzinho lindo. E em janeiro eu tive minha avaliação. E sabe qual que foi o tema da minha avaliação? A minha vida pessoal. O gerente veio me aconselhar, porque lá não é uma ditadura, que eu não deveria nem dormir e nem sair com os colaboradores. Ou seja, ele estava insinuando que eu estava tendo relações com algum colaborador. Afinal, isso poderia me prejudicar futuramente. Eles Mas se fosse com ele, ia te beneficiar, olha que loucura. invadiram minha privacidade e queriam controlar até o que eu fazia após o meu horário de trabalho. No dia 22 de janeiro, eu fiz uma denúncia no canal da Renner contra esse gerente por assédio moral e no dia 2 eu fui demitido pelo mesmo gerente, sem qualquer explicação. E o detalhe é que entram com o número de protocolo que me passaram e dá que não existe. A política da Renner é uma política do medo, onde se você dá sua opinião, você é demitido. Então, se algum advogado quiser e puder me ajudar, eu vou agradecer muito. E quem puder compartilhar, compartilhe muito esse vídeo, até que a Renner tome alguma providência. Porque até agora o bonitão tá lá, bem bonito, trabalhando, sem que ninguém tome nenhuma atitude. Isso é muito comum, e daí eu vou falar minha experiência, vamos lá. Bom, o que acontece? Eu trabalhei isso... Nossa, deu... Ai, eu tenho muito exemplo, enfim. Eu trabalhei na loja de departamento. Gente, acho que ela não é nem conhecida. Enfim, e daí eu tava fazendo... Era temporário, eu tava cobrindo férias de alguém, era final do ano, eu acho. E daí, o que acontece? Eu fui lá e, gente, simplesmente, de fato, eu não tive um treinamento. Eu colocava etiqueta, tirava uma etiqueta nova, colocava etiqueta... Tirava a etiqueta velha, colocava nova. E daí eu ficava também no provador. E daí também eu tinha que... Eu não cheguei a ficar nessa porque eu não tinha roupa, como era temporário, eu não tinha roupa da loja. Então eu não fiquei lá pra recepcionar e pedindo pra... Ai, olha aqui. Só que tipo, gente, o tempo todo você fica em pé. Você fica... O tempo inteiro você fica em pé. A última das vezes que eu tive descanso, nesses 15 dias que eu fiquei, se eu cheguei a sentar pra descansar durante, né, o horário de trabalho mais ou menos, né, sem ser o meu intervalo. Se eu sentei pra descansar umas 6 vezes foi muito. Porque eu só conseguia fazer isso quando eu ficava no provador, que não era sempre. Eu ficava principalmente nas etiquetas, e daí eu ficava em pé, e tipo, gente, era muita roupa pra etiquetar, e daí tinha ferramentazinha pra fazer, gente, era muita roupa. E quando você vai pra ala de descanso, porque assim, você tem o seu almoço, né, que você pode ficar lá embaixo, ou tinha um shopping do lado também, geralmente é dentro do shopping, mas esse shopping era do lado, e daí você tinha parceria com uma praça lá do shopping, quando você ia lá e comia lá, podia comer lá no shopping, e daí ou você ficava lá no shopping, esse tempo depois voltava, ou você ia pra loja e de lá tinha um cubículo pra você descansar. Era um negócio, gente, minúsculo, e era quente, e tinha um sofá, e tinha um sensor, e tinha não sei o que, e tipo, isso era do lado do corredor, que era onde passavam, né, pra poder, era área de roupa, não sei o que, e lá tinha ar-condicionado, e dentro da sala de descanso não tinha, e era um forno, porque daí chovia, e obviamente, né, teto, enfim, a gente ficava quase que ali da base, cara, descia todo o calor pra sala, era horrível, e daí depois tem uma outra história também que eu vou falar do porquê que eu fui demitido, porque eu confrontei uma gerente, a pessoa X, mas aí depois eu falo, vamos seguir aqui. E daí
daí ele veio agradecer também o apoio, porque logo depois disso o vídeo viralizou, né? Deixa eu ver quantas views aqui tá. É esse aqui, gente. Ele tá com... Deixa eu colocar mais popular. Ele tá com 6,5 milhões e tá subindo, tá? Esse já tava com 3. Ele tá quase o dobro. Então, assim. E daí os vídeos dele tá tendo uma repercussão bem bacana, assim, né? Tá vindo bastante gente, muita gente veio falar sobre. E daí também tem relato muito parecido que a gente vai tá vendo depois, tá? Vamos lá. Aqui ele agradece o apoio do pessoal, basicamente. Oi, gente, boa tarde. Eu vim aqui rapidinho pra falar com vocês. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está comigo nessa. Eu achei ele tão fofinho, porque ele escreve pra poder falar, né? Pra ele não se perder no raciocínio e não falar demais. Eu achei ele vivo. Eu não esperava de coração que esse vídeo tomasse a proporção que ele tomou. Obrigado pelas palavras de carinho, pelos comentários me apoiando. Eu tô aqui me sentindo de coração quentinho, abraçado por todos vocês. Gostaria também de agradecer aos advogados que entraram em contato comigo. Eu espero conseguir responder a todos. E gostaria também de aproveitar esse vídeo para deixar uma mensagem para as grandes empresas. Antes de mais nada, nós somos seres humanos. Nós deixamos nossas casas, nossas famílias, muitas vezes momentos especiais com as nossas famílias, para estar aí com vocês, trabalhando. Então, valorizem seus funcionários, respeitem seus funcionários, que você pode ter certeza que todos só têm a ganhar. Continuem compartilhando o vídeo, deixando suas histórias e muito, muito obrigado de coração pelo carinho. E é aquilo, gente, isso aqui também não vai estar acontecendo. E tá surgindo um assunto, né, um grande acréscimo que é ouvimos e não demitimos, né? Que basicamente o pessoal tá achando que patrão é amigo. Gente, exceto se for um patrão que for assim, que eu já tive proximidade, que é Gen Z, que é depois dos anos 2000, eu acho, não existe amizade, tá? Porque eles vão te ver como um produto. Ah, obviamente, né, que até o patrão que é Gen Z, ele vai olhar com o mínimo mais de carinho, mas ainda assim você é um produto, é uma mão de obra que tá sendo paga, tá? Você não é amigo próximo dele, nada do tipo, tá bom? Então a gente tem que se colocar nesse lugar, infelizmente, porque é a realidade. A gente é completamente substituível, por mais que não pareça. Por isso que eu sou completamente tranquilo com o emprego. Ah, acende um telemarketing, me enfio outro, porque é o que mais capta e também é o que mais tem. Né? Então, assim, pra não ficar parado, daí eu pego e vou nesse emprego telemarketing mesmo. Abaixo 6x1, né, galera? Vamos aí colocar essa merda dessa escala abaixo, porque além de tudo, ainda é escala 6x1, essa merda! Olá, meu nome é Fernando e fui demitido por denunciar meu gerente. Mas, Fernando, você tinha que lavar peças sujas à mão? Sim, eu tinha. E era cada mancha misteriosa. Quando eu entrava de manhã... Ai, que nojo! Ele chegou... Ele não lava a roupa e a roupa tá nesse estado aqui, ó. Desabafo da vida real. Às vezes as pessoas ficam bravas aqui comigo porque eu peço pra não provar a parte de baixo do biquíni. Não tem como provar. Mas o biquíni a gente entende. Agora, sem vergonha é a pessoa que vem aqui na loja provar uma roupa branca nessa época do ano e olhe como que deixa. Porca, relaxada, chechecuda. A gente tem a foto da pessoa, porque aqui é cheio de câmera, e a vontade que eu tenho é de expor a pessoa. O que eu vou fazer com a roupa branca? Lixo, porque eu não vou lavar. Se não tem 10 pra comprar um absorvente, não venha sujar a roupa aqui. Ninguém é obrigada a saber que você tá menstruada, tá? Ele é assim toda vez que lava a roupa, oh meu Deus. Mas geralmente é homem, então ela falou aqui de mulher, mas geralmente deve ser homem, que deve ser uma porquice. Manhã e não tinha caminhão, uma das minhas funções era lavar peças sujas. Na loja tinha um tanque igual esses assim de casa. Eu colocava a barriga no tanque e esfregava até ficar bem limpinho. E você acha que tinha algum material específico? Não, era sabão em barra, tipo esses de coco. Após lavar, eu pendurava em cabide e colocava para secar, igual aqui, ó. Inclusive, essas peças fui eu que limpei. Ainda bem que ele tem foto. Meu Deus, esse processo, o tanto de indenização que esse cara não vai ganhar, gente. Aí é mais do que certo. E Fernando, você era obrigado a fazer isso? Obrigado? Obrigado não era. É aquilo, gente. É um obrigado bem... Ai, você não é obrigado. Mas você pode ser desligado da empresa por causa disso. Mas era sugerido. Afinal, fazia parte da função. E nós todos sabemos que em qualquer empresa, se você não faz, eles arranjam quem faça. Ainda mais na... que se você reclamar de qualquer coisa, você está demitido. E vocês, já passaram alguma situação similar no trabalho de vocês? Gente, curte, compartilha e me segue. Vamos, que cada vez que ele falar alguma coisa, eu vou trazer um relato, certo? Quando a gente for mostrar os vídeos de outras pessoas. Mas enfim, o que aconteceu comigo, gente? Eu tava no emprego que era telemarketing. E daí o que acontecia? Tinha uma chefe que era muito abusiva. Ela entrava na ligação enquanto a gente tava falando. Era horrível, ela fez isso várias vezes. Eu já cheguei a confrontar ela. E daí juntou eu mais 2 gays. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir porque a história é icônica. Juntou eu mais 2 gays. E daí a gente destrinchou ela pro gerente, seja lá quem foi, né? Que, enfim, tava tirando a dúvida. A gente destrinchou
destrinchou com ela. Sabe o que fizeram com ela? Mudaram a área de produto. A gente, né? Um foi demitido, o outro saiu da empresa. E eu fiquei até, porque daí eu já tava de home office, daí eu caguei e andei. Gente, eu fiquei, sei lá, um ano, né? Eu fiquei um ano naquela empresa, mais ou menos. 2 anos naquela empresa. E, gente, assim, era super tranquilo, só que eu não lembro de nada. E eu ficava sem revisão nenhuma. O que pra mim, sinceramente, era muito tranquilo, porque eu já sabia fazer tudo. Ele só enchia um saco e só me atrasava. Tanto que nem tinha nem avaliação da ligação que eu fazia, né? Eles nem colocavam pra ouvir, essa escuta não tinha. Porque, obviamente, eu fazia o serviço certo, fazia todo o procedimento e pronto, acabou. Eu fiquei um ano nisso, gente, eu não lembro de nada. E eu só fui demitido porque eu peguei e reclamei do produto, do sistema e das métricas na reunião em que tinha um desses gerentes. Porque eles queriam que a gente entregasse ligação, sei lá, em 5 minutos. Gente, tinha gente que ligava, que não sabia escrever, que não sabia ler, que não sabia os mínimos dados da própria conta. Como é que eu ia prestar esse atendimento em 5 minutos de ligação? Isso não existe. Daí eu critiquei, passou acho que 15 dias mais ou menos. Daí eles me demitiram no começo do ano, assim. E daí foi uma maravilha. Mas essa chefe, ela tava assim, meio que perseguindo a gente mesmo. Ela tava fazendo atendimentos que eram absurdos. E era aquilo, a gente tava falando e ela entrava no meio da ligação, gente. E era, tipo assim, insuportável fazer isso, porque você não prestava atenção. Você tava realizando o procedimento, ela vinha e cagava todo o seu procedimento. E aqui, se eu não me engano, já é o pessoal veio desabafar. Ele reagiu, tá? Mas a gente vai ver só o vídeo da pessoa falando, tá bom? Mas o Fê, ele reagiu. Olá, meu nome é Fernando e fui demitido por denunciar o meu gerente. Boa noite, Fernando. Eu sou o André. Antes de tudo, lamento pelo que aconteceu com você. E eu vim aqui me sentir na obrigação de gravar o meu vídeo falando sobre a minha experiência com essa rede de lojas, a qual eu prefiro não mencionar o nome. Eu trabalhei lá há 6 anos atrás, mais ou menos. E trabalhei por 3 anos nessa rede de lojas. Eu fazia parte do quadro de VM. Eu sempre trabalhei com visual merchandising. Você sabe como que é. Visual merchandising, a gente cuida de toda a troca de coleção, montagem de manequim, paredes, enfim. E numa troca de coleção, no terceiro ano que eu estava trabalhando lá, eu já estava 3 anos lá, no terceiro ano, aconteceu que eu caí da escada com o manequim nos braços e caí de joelhos, bati muito forte meu joelho. Não tive nenhum auxílio da CIPA, não veio ninguém para me auxiliar. Ninguém abriu um CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Já no momento que eu caí, meu joelho começou a falhar. Mas é aquilo, né? É aquela loucura. Só me falaram assim, você consegue continuar? Porque a gente tem que terminar de montar a coleção. Falei, beleza. Continuei trabalhando. Só que no dia seguinte, quando eu acordei, o meu joelho estava super inchado e doendo demais. Logo eu tive que ir ao médico. Fui no médico, já no exame de toque, o médico percebeu que tinha alguma coisa muito errada com o meu joelho e já me afastou. Me afastou por 10 dias e me encaminhou para fazer uma ressonância magnética. Consegui fazer a ressonância magnética, ficou lá, apareceu lá que eu tinha rompido o ligamento cruzado posterior do meu joelho, e para quem não sabe, esse é um tipo de lesão muito dolorida, que geralmente acontece com jogadores de futebol e se resolve com cirurgia, certo? Foi constatado que eu precisava de cirurgia, comecei a correr, o convênio não cobria. E aí o próprio médico falou, mas ninguém abriu o CAT? O convênio é obrigado a cobrir nesses casos. Foi um acidente de trabalho? Não cobriu. Terminou o meu afastamento pelo médico, esses 10 dias, eu tentei voltar a trabalhar enquanto resolvia essa questão da cirurgia, só que não conseguia, porque eu andava, caía. E como você mesmo falou, lá não se senta, lá não se pode sentar. Então eu tinha que andar. Mas nessa situação, andava, caía, voltei ao médico, fui afastado de novo. Conclusão, os atestados no todo causaram o meu afastamento pelo INSS. Fui afastado pelo INSS enquanto aguardava a cirurgia, a liberação, mas não sei que falha de comunicação que teve no RH, porque sempre tem, né? Falha de comunicação. Uma misteriosa falha de comunicação. Clássico! Então, acabou meu prazo de afastamento do INSS, passei na médica do trabalho, ela colocou lá, você não está apto para voltar a trabalhar, você precisa operar, senão você vai continuar caindo. Logo eu fiquei esperando em casa, conversando com meu gerente, conversando com todo mundo que era responsável por mim. Ai, gente, daí não dá pra conversar mais não. Eu sei que é todo o senso, enfim, né, que eles querem trazer senso de comunidade, de família, mas isso não existe. Acabou daí, você não foi afastado, já procura um advogado, tá? Porque daí já sabe que vai vir chabô. Gente, infelizmente é isso, aconteceu de repente, já vai ali, né, dá um jeitinho no máximo do que você conseguir, vai ali no Ministério do Trabalho, procura um advogado público, porque, gente, é dose que vai vir depois. E pasme, enquanto eu estava em casa, ainda afastado, eu recebi uma carta, uma notificação que veio pelo correio, que eu tinha sido demitido por justa causa, por abandono de emprego. Tá vendo? Não dá pra esperar coisa boa. Abandono de emprego. Ou seja, eu fui demitido por justa causa por abandono de emprego, estando inapto pro trabalho, pela própria médica do trabalho deles. E isso é tão burro, porque, gente, eles vão perder
tanto dinheiro que eles vão ter que pagar. É assim, são várias coisas, tá? Indenização, eles têm que pagar, gente, não vai só ele, tá? Vai a CEPA também, vai pra segurança do trabalho que eles têm que pagar multa. Obviamente que tem um dele, né, principal. Mas, gente, eles vão gastar tanto dinheiro nisso. Acho que eles têm, enfim, pra eles deve ser irrisório. Mas eles vão gastar tanto dinheiro nisso, é tão burro. E é uma coisa que é assim, gente, isso tá no documento. Isso tá assinatura. Ele tem documento, ele tem prova física disso. E até mesmo se não tivesse, o advogado consegue estar emitindo, né? Mandando, né, assim por dizer, ter uma segunda nota, segunda via daquilo e o médico tem que dar. A médica não consegue nem sumir com isso, nem se ela quisesse, nem se ela tivesse algum conluio com a empresa. É uma burrice. Tive que abrir um processo. Entrei na justiça, não durou 6 meses esse processo. Eu consegui que eles pagassem a cirurgia, eu consegui a indenização por danos morais, eu consegui tudo o que eu precisava, inclusive que fosse retirada a justa causa do meu registro da minha carteira. E logo depois que eu operei, me tratei, fiquei legal, eu consegui, né, voltar a trabalhar, porque tem a estabilidade depois disso, mas quem falou que eu conseguia ficar lá, trabalhando lá? Não conseguia mais, porque o psicológico estava tão abalado em saber que lá você vale menos que lixo, que eu fui pedir minhas contas. Mas essa é a empresa que você falou. Cara, e daí, o que que dava? Eu não sei se dá, tá, gente? Os advogados falem. Mas acho que dá pra reverter o processo pra ele ser demitido de fato, sem ser justa causa. Ele só ser demitido, ele não tem que comparecer mais lá. Mas eu não sei como é que funcionaria. É de fato, daí pra muito pior. Eu sofri um acidente de trabalho, não foi aberto, o CAT teve que ser aberto retroativo, certo? Pra eu conseguir resolver minha situação. E eu só consegui, de fato, ter a minha cirurgia, resolver tudo que eu precisava, mediante a um processo judicial. Isso trabalhando lá já há mais de 2 anos. Eu estava no 3º ano. Então, assim, lá as coisas são daí pra muito pior. Eu fiquei tão traumatizado que eu larguei o varejo. Eu sempre trabalhei no varejo, nessa área de visual merchandising, mas eu nunca mais quis saber de trabalhar no varejo. Hoje a minha área é totalmente outra, eu trabalho com atendimento bilíngue hoje, e eu peguei verdadeiro horror ao setor de varejo. Enfim, espero que esse vídeo tenha contribuído. Vá atrás dos seus direitos sim, processe, porque é só assim que a gente consegue resolver as coisas com empresas desse tipo aí. E é aquilo, né? É complicado trocar uma área por outra, porque, gente, é aquilo. Eu do atendimento, saio do varejo pra ir pra... É tão ruim quanto... É muito complicado. A única coisa, não sei se é boa, é que eles raramente demitem, assim. É só mesmo quando você, quero ser demitido. Aí você critica o sistema, assim, ó, espera cair um cliente na call, na reunião que eles vão fazer, né? Pau no sistema pra você ver. TMA, critica tudo, porque daí não é justa causa, porque você tá falando do sistema. E é o sistema que tá inviabilizando o seu atendimento, né? Porque é aquilo, as metas, as métricas, TMA, que é tempo de atendimento, tempo médio de atendimento, tempo de não sei o que, tempo de... Isso ferra com a sua cabeça. Isso te deixa, gente, doente mesmo, porque é uma cobrança, é como se fosse a coisa mais relevante do produto, e não é. A coisa mais relevante do produto são os clientes que você vai estar atendendo pra você manter ali. Então o seu atendimento tem que ser excelente, independentemente do tempo. Só que eles focam nisso como se fosse a coisa mais essencial, o maior problema da empresa. E isso não é um problema da empresa. Tem problemas piores, só que o RH faz, ó, fecha o olhinho como sempre. Bom dia, gente, tudo bem? Eu vim conversar com vocês sobre algumas coisas. Primeiro, eu não estou generalizando todas as empresas, tá? Existem empresas enormes que tratam seus funcionários bem e muito bem. Outra coisa, eu vi com alguns comentários, poucos, mas eu vi tanto na rede vizinha quanto aqui, é mimimi, porque ele não pediu a demissão. Não, gente, acho que na rede vizinha deve ter sido mais, viu? Nossa, o Instagram é insuportável de chato, gente, nossa. Gente, eu preciso pagar minhas contas. As pessoas, tá Insta? Vou começar a produzir conteúdo pra lá, pelo amor de Deus. Eu preciso colocar comida na mesa. Eu não posso dar uma de louca e pedir demissão simplesmente do nada. É tipo quando a gente fala de casos de terror, né? De filme de terror. É porque não se muda, gente. Casa tá uma facada. Zero condição. É fácil você gastar bastante dinheiro com um exorcista, com... Aqui no Brasil a gente resolve rapidinho. Vai ali numa casa de umbanda, numa casa espírita, já, ó, tem uma coisa lá, manda vazar. Resolve rapidinho. E é aquilo, né? Casa é extremamente caro, então não tem condição. Às vezes é aluguel. Aluguel até acho que vai, mas dependendo do contrato. É contrato de 6 meses a 1 ano e não tem muito o que fazer. Mas é aquilo, é igual, gente, casa assombrada de filme de terror. Não tem como mudar porque vai ser muito mais caro. E daí é mais fácil a gente tá gastando ali pra tá resolvendo o comédio. No caso de trabalho, a gente gasta com o advogado. E vamos seguir. Entendeu? E eu falava pro gerente tudo que eu estava insatisfeito. Como eu também falava, não é porque eu estou insatisfeito que eu vou atender mal os clientes, que eu vou dar o mínimo do meu trabalho. Muito pelo contrário. Eu dava o meu máximo. Meu trabalho era impecável. Se tiver alguém aí que ia na loja, sabe que eu trabalhava com bom humor, tratava todo mundo bem. Entendeu? Sempre trabalhei em pequenas empresas. E nunca reclamei de a minha função. Eu trabalhava em empresa com 2 funcionários. E eu fazia absolutamente de tudo, com maior satisfação. E nunca...
Gente, que horror. 2 funcionários, que horror. Já reclamei. Sabe por quê? Tem uma diferença entre uma empresa que luta pra manter as portas abertas e uma empresa milionária que conseguiria contratar mais funcionários. E também a diferença de um funcionário que tem que comer no outro dia. Olha que loucura. Outra coisa, ai, você não tem medo de ser processado? Lógico que eu tenho, gente. Lógico que eu tenho. Eu deito a minha cabeça no travesseiro todos os dias e penso nisso. Mas eu tava engasgado. Eu precisava falar. Eu precisava falar por mim, pelos funcionários que estavam lá, que ainda estão lá. E passam pelo que eu passei. E eu sei que tá todo mundo insatisfeito. Entendeu? Um dia antes de eu ser demitido, 2 funcionários que também estavam insatisfeitos foi chamado pra conversar com o gerente. A minha demissão foi: Fernando, seu contrato está vencendo, nós não vamos renovar, tá? Boa sorte, qualquer coisa, estamos aqui. Vocês conseguem entender isso? Mês que vem minhas contas vão chegar. Ai, vão me processar, eu vou pagar como um processo? Eles tiraram tudo, até a minha dignidade, eu vou pagar como? Como que eu vou pagar minhas contas no mês que vem? Entendeu? Graças a vocês, eu fui monetizado aqui. Mas eu posso contar com isso? Eu não posso, eu não sou digital influencer. A minha fonte de renda não vem da internet, eu nunca ganhei R$1 com a internet. Entendeu? Então, antes de falar, se coloque no meu lugar, se coloque no lugar do próximo. Entendeu? E eu gostaria de agradecer muito a vocês que estão me apoiando, me seguindo. Isso ajuda muito, entendeu? Ajuda demais. E por favor, continuem assistindo os vídeos, continuem compartilhando, continuem comentando, contando as suas experiências. Porque quanto mais a gente falar, mais chances de mudar nós vamos ter. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo, tá? Curtem, comentem, compartilhem. E se puderem, me seguem na rede vizinha também. A gente vai ver, porque tem advogado, né, falando sobre. Mas é aquilo, gente, eu acho que é uma causa ganha, mas é aquilo. Processos são demorados. Até ele realmente receber uma parcela do que ele pode estar recebendo, né, o que ele deveria receber. É demorado até, sabe? E até lá ele tem que trabalhar. E dependendo da situação, do que ocorrer, existe uma comunicação entre as empresas de que, ó, tal CPF e tal, cai no seu banco de talentos, né, ou de repente ali porque se candidatou a uma vaga, manda pastar, porque fez isso e isso. As empresas, elas se comunicam. E isso é sério, gente. Isso é real, oficial. A empresa se comunica, tá? E tem de fato, existe aí essa lista oculta onde coloca seu nome ali pra você achar um emprego extremamente difícil. Aqui é a outra pessoa também falando o que aconteceu com ela. Vamos lá. Olá, meu nome é Fernando e fui demitido por denunciar o meu gerente. Gente, tudo bem? Eu sou o Kelvin, tô morando aqui em São Paulo já tem mais ou menos uns 11 anos. E eu assisti o vídeo do Fernando e me chamou muita atenção porque eu fui desligado da agora em outubro, né, do ano passado, quase já no final do ano, pelo simples fato, olha só, de algo parecido entre ele. Porque eu denunciei uma pessoa, né? E essa denúncia, ela sobe para os gestores, né? Ah, eu também tenho outra com denúncia, que não foi eu que fiz, porque eu nunca cheguei a denunciar ninguém. O meu negócio é bater de frente e bater boca. Teve um que foi na empresa da minha colega e teve outro que teve na minha empresa, mas vamos seguir. O que aconteceu? Tinha uma pessoa que trabalhava no setor RH da loja, né? Ela era uma ponte entre o RH e a loja, então ela meio que prestava um serviço para isso, né? Lá nós chamamos de CSC. Então essa pessoa, ela meio que me acusou de um sumiço de um dinheiro, até porque eu era uma liderança da loja, então eu que mexia no cofre, eu pegava dinheiro pro pessoal do caixa, pegava dinheiro pro pessoal que mexia no crediário, quando fazia empréstimo. Eu tenho horror. Foi um dos motivos também. Ai, teve outro emprego também, né? Que foi o de caixa que eu trabalhei. Mas quando ele terminar, daí eu falo. Uma coisa. E aí sumiu um dinheiro, eu acredito que esse dinheiro apareceu, porque depois ninguém falou nada, ninguém me comunicou. Eu fui investigado dentro da loja por conta disso. Erros todo mundo comete. Às vezes você pode deixar um dinheiro no canto e esquecer que deixou no canto e colocou no outro. Ok. Mas sumir do fato de eu peguei e levei embora, isso nunca aconteceu. Mas enfim. E aí nesse dia específico da minha discussão com essa pessoa, ela simplesmente chegou pra mim, me questionando sobre uma coisa que eu não vou me lembrar o que era, e eu simplesmente falei, eu não estava na loja. Isso aconteceu 10 horas da noite, eu estava na minha casa. Eu trabalhei das 10 horas até as 6h20, e eu já estava na minha casa quando aconteceu o quebra ou a falta de dinheiro. Eu não estava, eu estava na minha casa. Ah, mas você tem que saber. Eu falei, não, eu não tenho que saber. Eu estava na minha casa. Então assim, não era eu o responsável aqui na loja. Então você tem que perguntar pra quem estava na loja, que não era eu. Beleza. Quando foi, uns minutos depois, ela me vem com o supervisor questionando a mesma coisa, dizendo que eu não queria dizer, que eu não queria ajudar, ou que eu não queria solucionar o problema. Falei que não é a questão de solucionar ou não solucionar, a questão é que eu não sei, ninguém me avisou nada, e mesmo se também tivesse avisado, eu não estava em horário de trabalho, eu estava na minha casa. Gente, nessas horas, eu sei que pode ser um pouco complicado, mas tem que tirar o celular e sacar. Aí você faz a clara pergunta: você está me acusando de tal e tal coisa, que é um crime, né? Enfim, do crime. Você está me acusando de tal e tal coisa? Aí você vai editar todo o processo, porque você já veio a mim, eu já falei que não, realmente não tava aqui, o horário. Você edita em áudio, tá, galera? Gravando a ligação ali, gravando, seja lá a conversa. Você edita em áudio, isso e ponto. Se as pessoas virem de importunar de novo, já saco o celular de novo, já grava.
grava, gente, porque isso é prova judicial. Ele já falou que não e ela veio falar, já não quer resolver o problema, já imputando um crime nele. Isso daí já gera um processo tanto pra loja quanto pra funcionária. Olha que lacre. Beleza? Ok. Ela ficou questionando, ficou insinuando coisas, me chamou de lixo, falou que eu era um péssimo profissional, que eu era um líder horrível. E aí eu simplesmente virei pro supervisor e falei assim, eu não vou dar palco pra essa garota. Ela tá querendo palco, eu não vou dar palco pra ela. E isso na área de vendas, no meio ali do setor onde tinha colaboradores e tinha clientes. Eu sei que colaboradores viu, clientes eu não sei se prestaram atenção no movimento, mas a forma como ela tava gritando comigo, falando comigo, insinuando coisa, gesticulando pra mim. E o supervisor fez o quê? Nada. Ele simplesmente comunicou à gerência que aconteceu a situação. Essa menina é uma puxa-saco da gerente. E aí, na mesma da hora, quando o supervisor afastou ela de mim, eu fui lá no computador, abri uma denúncia contra ela. E o que eu fiz? Eu tava tão nervoso na hora que eu avisei pra minha supervisora, eu falei, aconteceu isso e isso, denunciei a fulana de tal. Ou seja, a denúncia subiu pra gerente, que depois que eu voltei de férias, ela fez o quê? Me desligou. Exatamente. Simplesmente porque ela já tinha associado a confusão com a denúncia, com o denunciante. Então ela falou, foi ele que denunciou por conta dessa situação. E ela simplesmente transferiu a menina de loja. Ou seja, ela deu uma oportunidade pra menina, de repente, de melhorar, de mudar. Ai, foi o que aconteceu no emprego que eu tava de telemarketing com aquela... Olha, eu não vou nem chegar aqui, vamos seguir. Só que pra mim, ela me puniu. E ela me puniu com alguma outra coisa interna? Não, ela me puniu simplesmente dizendo que não me queria mais. E quando eu fiquei sabendo que quando a minha supervisora queria reverter a situação, me transferindo de loja, ou de repente alguma solução interna, a minha gerente falou, não, é daqui pra rua. Então assim, gente, realmente, ela pode ser uma empresa boa em alguns aspectos comparada às outras, mas ela é uma empresa onde você tá lá dentro e eles te ganham e te compram pelo medo. E se você desafiar um gerente, desafiar qualquer pessoa que é da aba ali daquele gestor, você roda. E eu poderia ser o melhor, eu poderia ser o colaborador mais foda, até porque no bolso do gerente tava caindo dinheiro todo mês, sabe por quê? Porque eu, como líder de loja, eu fiz muito para que todo mês caísse o dinheirinho dele lá, o dinheiro extra. E se esse vídeo cair no celular dessa gerente, eu vou falar uma coisa pra você. Todo o dinheiro que você caiu foi em cima do que eu planejei, foi em cima do que eu busquei. Eu também tive o meu, só que era a minha equipe que tava lá te dando o seu dinheiro. E você ganhava mais que todo mundo. Porque é eles que estão na comissão de frente, ganhava muito pouco, eu ganhava um pouquinho a mais, só que era você que ganhava praticamente a maior quantia. Você, gerente, e você, supervisora. Você pode até ser a melhor pessoa do mundo como supervisora e como pessoa, ok. Só que você não teve peito pra defender uma pessoa que simplesmente foi mandada embora injustamente, tá bom? Beijo, gente. É isso, só queria compartilhar. Não vou denunciar. Infelizmente, não compensa, não vai adiantar de nada. Ah, e a loja que eu trabalhei é a loja do Shopping Morumbi, tá? Então, gente, se puderem, nem comprem naquela loja, porque ali é uma escravidão pura com aquele pessoal de lá de dentro, tá? E a gerente, sinceramente, é uma gerente de close. Não, eu já tive vários outros gerentes na Renner, porque eu fiquei 7 anos. Muitos deles estavam ali junto com a gente. Só que aquela dali só vai pra desfilar o dia inteiro e ficar no celular, sabe por quê? Porque ela é uma branca, loira, dos olhos claros, privilegiada, que não veio de baixo, já veio entrando na empresa com um cargo superior. E é lamentável isso. Eu ia falar uma coisa aqui, mas é uma acusação séria. Vamos seguir aqui a vida. E daí tem outra pessoa, gente. De novo, mais uma pessoa. Olá, meu nome é Fernando e fui demitido por denunciar o meu gerente. Bom, meu nome é Matheus e eu vim contar pra vocês como foi a minha experiência trabalhando nas lojas. Eu trabalhei nessa empresa em 2018, desde 2018 até 2020, achando que era o início de um sonho, porque na época eu tinha muito aquela vontade de ser visual merchandising, trabalhar com moda. E o que me tinha, né, naquele momento de oportunidade, era essa loja, porque eu larguei o currículo, tipo, em uma semana, na outra eu já basicamente fui contratado. E só antecipando vocês, como ele tinha mencionado no vídeo dele, não tem teste, não tem nenhuma preparação, assim, não vem ninguém te dar alguma instrução, só te jogam na área de vendas e, tipo, pra entender e aprender do jeito que tu aprender. Quando eu fui contratado, eu entrei pra ser do setor de calçados femininos. Só que lá a gente faz tudo. Eu fiquei no caixa, eu fiquei no estoque, eu fiquei no caminhão. Eu, do setor dos calçados femininos, eu fui pro setor feminino jovem. Aí do feminino jovem eu já tava lidando com acessórios, com aquelas bijuterias que eles têm, sabe? Aí disso eu já fui mudar de setor, já tava pro feminino adulto, que naquele momento, não sei como que é, mas quem trabalha no feminino adulto é quem tem mais destaque, assim. Tipo, é uma pessoa mais bem vista, porque lá é o setor maior, né? A loja prioriza o setor feminino adulto, porque é o carro-chefe deles, é o que vende mais. Eu tive um péssimo supervisor, eu tive esse azar. Além de ser o meu primeiro emprego, eu ainda peguei uma péssima pessoa, porque ele também tinha conseguido a vaga dele de ser supervisor muito rápido. Geralmente nessas lojas, você fica, tipo, lá pra mais de um ano pra conseguir algum destaque.
porque lá é o setor maior, né? A loja prioriza o setor feminino adulto, porque é o carro-chefe deles, é o que vende mais. Eu tive um péssimo supervisor, eu tive esse azar. Além de ser o meu primeiro emprego, eu ainda peguei uma péssima pessoa, porque ele também tinha conseguido a vaga dele de ser supervisor muito rápido. Geralmente nessas lojas, você fica, tipo, lá pra mais de um ano pra conseguir algum destaque. E ele fazendo alguma coisa que eu não sei o que ele fez, também não cabe a mim, ele conseguiu ser supervisor com 6 meses de empresa, o que é bem surpreendente. E pasmem, não, ele não tava pronto pra isso. E ele era uma pessoa extremamente abusiva e tóxica. Todas as minhas folgas, elas tinham uma data fixa, era toda quinta-feira, e o mais engraçado é eu falar isso, eu me lembro como se fosse ontem, pra vocês terem noção do quão horrível foi essa experiência. Todas as minhas folgas eram na quinta-feira, só que ele decidia de acordo com o humor dele, com a mente dele, que ele iria mudar. Tipo assim, amanhã eu não quero que ele venha esse horário, eu quero que ele venha no outro dia, ou amanhã eu quero que ele faça isso. E ele me avisava isso exatamente, meia-noite. Por exemplo, na quarta, né, tipo, era 11h50 da noite, ele mandava mensagem falando, amanhã eu quero que tu venha 9 horas. Detalhe, meu horário normal era das 2h20 às 10h20. E ele me ligava, tipo, meia-noite pra falar que eu tinha que ir no outro dia super mais cedo, e sem contar que era minha folga. Ele trocava todos os meus horários, todas as minhas escalas, sem me perguntar nada, sem me perguntar se eu tinha disponibilidade, se eu tinha algum médico marcado, algum compromisso. Era literalmente tudo de acordo com a vontade dele e como ele queria. Basicamente, esse era o meu humor diário desde que eu entrei. Eu era uma pessoa muito feliz e eu conversava com todo mundo. Eu juro pra vocês, não deu 6 meses pra eles sugarem todo o meu brilho. Gente, essas áreas, assim, eu não vou falar exatamente que é de fato, porque é uma questão muito séria, mas te dá uma depressão. Na verdade, dá uma depressão, dá uma ansiedade, dá uma coisa tão... Isso depende muito da área que você vai dar. Gente, isso é tão horrível. E assim, é bizarro. É bizarro. E é o que essas áreas dão, assim, não tem muito o que falar. E toda a minha vontade de viver, literalmente, vocês vão entender mais pra frente. O meu salário na época também não era muito grande, ele era tipo na base de 1.300, só que com desconto eu recebia tipo 1.100. E também não tinha vale alimentação ou vale refeição. Era literalmente trabalhar pra pagar aluguel e, sei lá, existir. Conforme foi passando o tempo, eu fui percebendo como que funcionavam as coisas ali, eu já não aguentava mais o meu supervisor também, a forma que ele me tratava, porque ele realmente era muito invasivo, muito abusivo. E tinha alguns flertes rolando ali que eu não gostava muito, mas eu me fazia bem de doido. E quando eu cheguei no meu limite, eu chamei a minha gerente pra conversar. E basicamente o que ela sugeriu foi que eu tomasse algum remedinho pra cabeça e tentasse ignorar a situação. Ele literalmente sendo assediado por um superior, aí chamou outro superior e fala, Coça essa cabeça, toma um remédio, vai se tratar. Quando outras pessoas, além de mim, eu abri, digamos assim, o caminho para outras pessoas também falarem o que estava acontecendo com esse supervisor, outras pessoas também falaram e me trocaram de setor. E começaram a mover as pessoas, no caso. Com esse supervisor não aconteceu nada de início, mas eles ficavam mudando todo mundo de setor para que ninguém entrasse ou cruzasse com o caminho dele lá dentro da loja. Até que acabou que no fim, realmente, todo mundo descobriu que ele não era uma pessoa tão legal e tiraram ele da loja. Não foi demitido, infelizmente, mas só mandaram ele para outra. isso daí tem cara de denúncia, e daí trocaram de loja. É um clássico, tá, gente? Você denuncia uma pessoa, ou você reclama com a pessoa, ou você reclama da pessoa e demanda ela de loja. É clássico. Chegar a demitir nunca, jamais. Demitir somente você. Mas, sei lá, uns superiores nunca fazem isso. Outra filial e, enfim, basicamente o que sempre fazem, que é passar pano, mesmo quando as pessoas são horríveis. Quando eles me trocaram de setor, me colocaram pra trabalhar nos estoques das bolsas. E, basicamente, todos os materiais que tinha lá eram bem velhos, tinha uma escada extremamente podre. E eu vou botar foto aqui pra vocês, pra que vocês vejam com os olhos de vocês o que aconteceu, porque foi um acidente de trabalho. Eu não sei se pode falar essa palavra aqui, mas aconteceu esse. O TikTok realmente ele tá perdido, né? Você pode falar acidente, realmente. Que aconteceu porque foi um acidente de trabalho. Eu não sei se pode falar essa palavra aqui, mas aconteceu esse. Do qual criou um calombo nas minhas costas. Peraí que eu vou botar foto. Bom, aqui tá uma das escadas. Tem outra escada pior. Gente, o que é isso? Isso dá pra chamar de escada? Isso é uma escada! O negócio tá desparafusado. O negócio tá fora do eixo. Gente, não dá pra chamar de escada. Ainda. E aqui nós temos outra escada. Foi dessa daqui que eu caí, pra vocês entenderem. Mas atrás é uma escada, eu pensei que era parte de uma cadeira. Não é parte de uma cadeira com madeira costurada, não. Parafusada? Gente! basicamente o que aconteceu foi, eu estava no estoque organizando as bolsas, então eu subi, eu peguei essa capinha pra vocês entenderem. Eu tava aqui no topo da escada, ela tava apoiada assim. Como ela tava muito velha, essa escada, os parafusos cederam, ela começou a balançar, e eu que tô aqui, ó, a escada caiu pra trás, e eu caí pra trás junto. Eu caí de costas, bati lá num ferro, e criou-se isso aqui nas minhas costas. Nossa, nem pra escada deslizando com a parede junto, né, por causa do peso. O negócio tava tão ferrado que ele tava até contra a gravidade. Ele conseguiu ao contrário do que era pra ser. Gente... Vocês conseguem... Essa foto, inclusive, é no banheiro da loja, tá? Vocês conseguem ver que ali, ó, tem um calombo, criou aqui nas minhas costas. Gente, não gerou um hematoma, não? Uma coisa interna, uma coisa? Gente, era pra ele ir no médico. Porque inchou, enfim, eu tive que fazer cirurgia pra remover isso. E não, eles não marcaram com nada e falaram que não iriam tratar isso como um acidente de trabalho lá dentro da loja, porque não tinha câmera no estoque e eu não tinha como provar que realmente isso aconteceu lá dentro. Eu tive que ficar na fila do SUS 1 ano esperando pra ter a vaga e ser atendido, porque eu também não tinha convênio, não tinha como pagar pra fazer a cirurgia. Mas após 1 ano eu consegui remover e hoje em dia minhas costas é normal. Normal, na teoria, sim. Pra finalizar e fechar com chave de ouro,
tinha parecido que a minha bateria tava fraca, então eu não sei se vai cortar essa parte, mas eu vou repetir pra finalizar e fechar com chave de ouro. Eu já não aguentava mais, a minha cabeça já tava extremamente saturada por tudo que tava acontecendo. E após tudo isso, eles começaram a me excluir de tudo, sabe? Tinha reuniãozinha sempre antes de entrar pra trabalhar e ninguém falava comigo, o supervisor não olhava na minha. Ai, gente, reuniãozinha antes de entrar. Meu Deus, o pessoal orando louvor. Nossa, que ódio! Que eu ficava, e não é por nada. É tipo, ai, beleza, cada outra sua religião exerce como quer, sabe? Mas é que, tipo, tinha gente de várias religiões, tinha gente budista, tinha gente que era, eu não vou lembrar o nome, que era que tinha ali. Mas tinha gente que acreditava em outra coisa, era obrigada a fazer uma rodinha pra orar. Orar, fazer doutora psicológica, até mesmo com o cliente, tá? Fazer doutora psicológica com o funcionário. Ai, vamos orar que a gente abre a loja. Ai, gente, pelo amor de Deus. Minha cara, ninguém, sério, era como se eu fosse inexistente lá. E aí eu cheguei num ponto que eu achei que o problema realmente era eu, e eu tava muito mal da cabeça realmente. E eu cheguei no nível de tentar tirar a minha própria. Eu tenho os documentos todos aqui até hoje, obviamente. Quando eu tava numa outra empresa, eu tive síndrome de desrealização, depressão, ansiedade por causa da empresa, gente. Tipo assim, isso é uma coisa que, mas obviamente que eu não corri atrás, porque é aquilo. Era a pandemia, qual emprego que eu ia conseguir pegar? E aquilo, depois de um tempo, as empresas cagaram pra pandemia, depois de tipo 6 meses, e começou a chamar o pessoal pra ir lá, pra ir trabalhar. Teve, obviamente, a gente ficou com a movimentação muito tranquila no mundo, como há 8 meses, né? No Brasil, principalmente há 8 meses, que o céu ficou limpo, todo aquele acontecimento, mas depois as empresas cagaram e andaram. Queria que você fosse lá presencialmente. Nossa, fora também, que essa empresa que eu corro, gente, é que eu tô lembrando com o tempo. Ela tem vários polos. E ela tem um polo aqui perto de casa, que é tipo, gente, 40 minutos. E tem esse, e tinha, né, na época, esse mesmo produto que tava, só que eles me colocaram pra Lapa de Baixo. Gente, ficou a 2h30 da minha casa, a Lapa de Baixo, com o metrô. E meu horário era o último, então eu saía de lá às 10. Chegava aqui meia-noite. Sabe qual foi o último horário do meu ônibus que eles colocaram pra passar por causa da pandemia? Era 10h30. Como é que eu ia estar aqui meia hora pra pegar meu ônibus? Eu tinha que vir andando uma rua completamente deserta. Porque aquilo, não tinha ninguém, barzinho não tinha aberto, nada do tipo. E então eu tinha que vir andando uma rua deserta. E eles não me mandaram pro polo mais próximo. Eu fiquei lá, gente, juro pra vocês, foi uma luta. 3 meses de muita luta. Porque eu sabia que o home office vinha. Porque era quase um decreto municipal, estadual, né? Pra poder ter home office, né? Porque tava muito perigoso mesmo, o pessoal tava morrendo. E a empresa não ia querer perder dinheiro, porque além de, se um funcionário morresse, a família ia processar. Então, eles colocaram o home office assim com muita má vontade, inclusive. Chegaram a pagar Uber pra gente levar os equipamentos, né? Pelo menos isso. Mas foi muito complicado. Essa mesmo. Eu fiquei internado, fiquei 1 mês internado em um lugar de ajuda, enfim. E depois eu retornei, depois de uns 4 meses, porque quando eu saí desse lugar... Ah, detalhe, depois eles queriam que eu levasse a máquina. Eu falei, ou vocês mandam Uber, ou vai ficar lá em casa, eu não vou utilizar. E vocês não vão nem poder nem decretar roupa, porque tá na conversa que tá salva. Aí eles mandaram Uber pra buscar a máquina. Fiquei internado, eu peguei auxílio doença. Eu acho que não tem dado nenhum importante meu, então eu vou colocar o print aqui. Em atenção, pedido de auxílio doença apresentado no dia 19, informamos que foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que constatada impossibilidade para o trabalho. O benefício foi concedido até 19 de 10 de 2019. Ah, foi 4 meses? 4, do mês 6 ao mês 10. Deve ser 3 meses, né? Ele deve ter começado a receber mês 7. Enfim, né? Que ele realmente recorreu e ele conseguiu. Acho que dá pra colocar. Eu coloquei, consegui o pedido, né, de auxílio doença. Eu fiquei fora da loja por uns 3 meses, juntando com o que eu fiquei internado. Fiquei 4 meses fora. E quando eu voltei, pra minha surpresa, literalmente só me excluíam mais ainda do que tudo que já faziam. E começavam a soltar algumas piadinhas, tipo, que eu tinha enlouquecido ou coisas do tipo. Bom, essa é a minha experiência, não é muito legal, só queria compartilhar com vocês. Literalmente, se tem alguma loja que eu não recomendo qualquer pessoa, nem que seja pro primeiro emprego, essa loja eu não recomendo pra ninguém, nem porque, sinceramente, é uma experiência tão péssima e traumática que eu consigo me lembrar de cada passo como se fosse ontem, sabe? É bizarro. A gente tomar cuidado, saúde mental realmente importa. E daí a gente tem mais 2 videozinhos maravilhosos, e daí tem a advogada. Vamos lá, eu tinha que arrumar o ar-condicionado. Ai, confundiram ele com o marido de aluguel, fica difícil a vida, viu? Olá, meu nome é Fernando e fui demitido por denunciar o gerente. Mas Fernando, você tinha que arrumar o ar-condicionado? Sim, eu tinha. Quando dava algum pico de energia ou algum problema no ar-condicionado, os gerentes e supervisores ficavam o dia inteiro reclamando. Ah, está muito quente. Ah, está muito quente. Os clientes estão reclamando. E como tudo lá se baseia somente para os clientes, eu tinha que abrir um chamado e subir até o terraço do shopping. Afinal, os gerentes e supervisores não queriam esperar. Quando eu chegava no terraço, eu ligava para o técnico, ele ia me auxiliando para nós tentarmos resolver o problema. Quando o problema não era no terraço, era no piso superior da loja dentro do estoque. E era um quadro assim. Ou seja, se isso aqui me desse um curto-circuito enquanto eu estivesse mexendo e eu precisasse ser hospitalizado, quem que ia se responsabilizar? Meu Deus, ele grudado na... Ai, gente,
Gente, meu Deus, ele tomou um choque aí, gente. Eu não tenho o que fazer, não. Ele fica grudado nesse painel aí, gente, até se socorrer. Isso. Afinal, eu não tinha plano de saúde. E se eu morresse, eles iam realmente se importar? Claro que não. Porque afinal, para os gerentes e supervisores, o que importava era o bem-estar deles e do cliente. E vocês, o que acham dessa história? Já passaram por algo parecido? Comentem, curtem, compartilhem e me seguem na rede vizinha. Obviamente, né, gente, que tem gente... Eu acho que esse comentário é bom, né, mas enfim. A pergunta é, a loja já entrou em contato pra fazer acordo? Porque meu querido gerente deve estar sem dormir desde o primeiro vídeo. Se não foi pra rua também. Boa tarde, Eu duvido, ele se acolhe muito, gente, tudo bem? Eu vou começar a responder algumas dúvidas que estão surgindo aqui nos comentários. A pergunta é, a Renner já entrou em contato para fazer acordo? Porque, meu querido, o gerente deve estar sem dormir desde o primeiro vídeo. Isso se não foi pra rua também. Gente, eles não entraram em contato e provavelmente nem vão entrar. Eles vão esperar que eu vá até a justiça para ter alguma resposta. Inclusive, estão fingindo que nada aconteceu, que não tem nada acontecendo, que tá tudo certo. Estão postando normalmente nas redes vizinhas. Inclusive, vocês estão me apoiando muito lá, eu agradeço muito. E eles estão colocando a equipe de marketing deles pra responder os posts com carinha de coração, falando que amaram, que vão comprar, de tanto comentário em minha defesa tá tendo. Muito obrigado a todos, inclusive. E sobre o gerente pra rua, gente, eles não mandaram embora, provavelmente não vão mandar, o WhatsApp dele corporativo continua funcionando normalmente. Geralmente, nesse caso, quando o gerente, supervisor, tem muitas reclamações, o máximo que eles fazem é transferir de loja. Isso é de praxe. Gerente e supervisor que tem reclamação nunca é mandado embora, raramente. Às vezes eles têm muito tempo de casa, é uma panelinha muito grande, então o máximo que eles fazem é a transferência de loja. E é isso, eles não vão fazer nada, estão se fingindo de cego, tem muitos comentários na rede vizinha, mas é mais fácil colocar o pessoal de marketing, até marido de algumas de lá estão comentando. Então, não fizeram nada, não entraram em contato, não vão entrar, estão esperando a poeira baixar pra ver se tudo resolve. Mas é isso, né, que a justiça seja feita. Gente, muito obrigado pelo carinho, curte, comenta, compartilha, me segue nas redes vizinhas e qualquer pergunta, mande aqui nos comentários que eu respondo. É complicado, não dá nem pra falar que dá pra cair uma bomba no lugar, porque obviamente que vai ser os funcionários, porque geralmente esse povo nem fica lá o turno todo. A arquitetura maravilhosa, tá? Ela reagiu, então a gente vai pular pra parte que ela dá as orientações. Vamos ver só a introdução e daí a gente pula pra parte que ela, né, enfim. Por denunciar o meu gerente. Galera, esse é o tipo de situação que cabe pedido de indenização. Mas vamos ver direitinho o que aconteceu? Eu fui contratado como fiscal pela elevador, serviços de manutenção, carga e descarga e várias outras. Aqui eu preciso explicar pra vocês quais são as atribuições do fiscal de loja. As atribuições estão ligadas basicamente à observância do fluxo de empregados e clientes, prevenção de perdas, de inibição e fiscalização de furtos no estabelecimento. Essas atribuições estão condizentes com a função desempenhada pelo fiscal de loja. Entretanto, outras podem caracterizar acúmulo de função. E nesse caso, caberia pedido de adicional por acúmulo. Lá você tem que pagar para ter qualquer benefício. Até para alimentação você tem que pagar. Os benefícios de vale alimentação, vale refeição, cesta básica não têm previsão na lei. Portanto, é necessário verificar o documento do sindicato, a convenção coletiva de trabalho. No caso de vale alimentação, pode ser descontado até 20% do valor do benefício. No caso de prêmio de assiduidade, é necessário verificar também as regras internas da empresa. Na minha primeira semana, eu perguntei, posso tomar um café? E a resposta foi, pode, mas não pode sentar. Sobre a possibilidade de sentar, a lei é clara. Para os trabalhadores que trabalham em pé, a empresa precisa fornecer assento. Esses assentos servem para que o trabalhador possa descansar nas pausas em que o trabalho permitir. Caso a empresa não forneça esses assentos ou não permita que os trabalhadores descansem, tenham essas pausas e o trabalhador venha desenvolver alguma doença em razão disso, a empresa pode ser condenada a ter que indenizar. Você não pode chegar uniformizado e só pode bater o ponto após se trocar. Ou seja, você tem que chegar pelo menos 10 minutos antes para se trocar. Se chega no seu horário, você é obrigado a bater o ponto atrasado. Aqui tem problema, hein? Quando a empresa exige que o uniforme seja trocado dentro da empresa, esse tempo é contado como tempo à disposição. Ou seja, você bate o ponto e vai trocar de uniforme, porque esse tempo tem que ser contado. Eita, que não é atraso não, é hora extra? Quando recebemos caminhão, somos obrigados a carregar peso e abrir mais de 3 mil produtos em uma loja fechada, abafada e sem ar-condicionado. Galera, o trabalhador não é obrigado
obrigado a fazer aquilo que não é a função dele, ainda mais colocando a vida em risco. Tem todo o direito de se recusar a subir no terraço e fazer a manutenção do ar-condicionado, gente, que absurdo. Outro ponto importante é que a empresa tem que fornecer um ambiente saudável para o trabalho, ou seja, o ambiente tem que ser arejado, ventilado. Pode ser nessas condições, ser um ambiente fechado, sem ventilação. Comecei a trabalhar em novembro de 2024. No final do mês eu cheguei pro gerente pedir um feedback. Ele deu? Óbvio que não. A segurança do trabalho foi até a loja. E quando veio falar comigo, uma das supervisoras ficou do meu lado o tempo inteiro me intimidando. Galera, muitas vezes quando o trabalhador adquire uma doença ou tem o agravamento da sua doença em razão do trabalho, é necessário apresentar laudos médicos, fazer perícia. É dessa forma que é feita a comprovação. Em dezembro eu fui destaque. Já vai. Se possível, né? Como eles falaram, não dá pra provar que foi aqui na loja. O que você faz com o seu celularzinho mágico? Você grava da entrada da sua loja, tá? Da entrada da loja em questão, da entrada do estabelecimento que você trabalha, até o lugar onde, sei lá, mandou você ir no telhado. Você vai gravar da entrada até onde era, entendeu? Pra poder ter essa conexão, essa ligação. E não é aquilo, né? Eles não vão rebocar uma parede pra subir no lugar pra falar que aquela parte não existe. Eu não duvido. Mas em pouco tempo é bem difícil fazer. E recebi um papelzinho lindo. E em janeiro eu tive minha avaliação. E sabe qual que foi o tema da minha avaliação? A minha vida pessoal. O gerente veio me aconselhar, porque lá não é uma ditadura. Que eu não deveria nem dormir e nem sair com os colaboradores. Ou seja, ele estava insinuando que eu estava tendo relações com algum colaborador. Afinal, isso poderia me prejudicar futuramente. Eles invadiram minha privacidade e queriam controlar até o que eu fazia após o meu horário de trabalho. No dia 22 de janeiro, eu fiz uma denúncia no canal da Renner contra esse gerente por assédio moral. E no dia 2 eu fui demitido pelo mesmo gerente, sem qualquer explicação. E o detalhe é que entro com o número de protocolo que me passaram e dá que não existe. A política da Renner é uma política do medo, onde se você dá sua opinião, você... Gente, isso pode caracterizar dispensa discriminatória e pedido de indenização. Bom, basicamente é isso, gente. Então, assim, lembrando, gente, tudo, né? Obviamente que tem empresa aí que é meio doida, que quer impor certas coisas, mas, gente, grava. Tá? Tudo você grava, tudo você tem ali salvo, tem uma maneira de deixar áudio salvo. Tem até coisas assim que você pode estar comprando, aí, sei lá, uma caneta que grava áudio, né? Que grava 12 horas de áudio e depois você descarrega no computador ou você descarrega no celular. Façam isso porque é uma segurança de vocês, tá? É uma coisa ali pra você de fato estar se precavendo, porque, gente, as condições de trabalho hoje, elas estão quase que desumanas em muitas áreas, tá? Na área no telemarketing, que é uma coisa que ali a gente tá meio tranquilo, já é desumano. E imagina em loja ali pessoalmente, por isso que eu morro de medo de ir em loja pessoalmente. Eu morro de medo de trabalhar nesses outros setores, sei lá, secretaria, de recepção, morro de medo. Por isso que eu fui ficar no meu telemarketing mesmo, que eu sei os meus truques, eu sei as áreas que eu estou me enfiando e o que eu consigo estar fazendo pra estar saindo dela. Então, gente, vamos tomar todo o cuidado possível, independentemente do trabalho, você tem que focar em você, porque daí, lembrando que sempre tem direitos, né, valores extras que você pode estar recebendo. Eu sei que é o medo de demissão, de mas eu vou ser demitido, mas dependendo disso, você consegue estar recebendo ali algum auxílio, né, referente do governo. Então, assim, vamos estar vendo isso tudo muito tranquilamente, e já viu que tá muito puxado, já tá pegando demais, você já pega, você já vê um advogadozinho, já vai salvando as provas, porque é importante, gente. E é aquilo, primeiro você, depois você vem em loja. Obviamente que dependendo da classe social é um pouco difícil, mas é aquilo. Dependendo do rolê e do quanto abusivo tá, você vai tirar um bom giro daquilo e você consegue tá pelo menos se realinhando, né, tá se mantendo até conseguir outro emprego, tá? Então vamos primeiro focar na gente, porque a nossa saúde, gente, a nossa saúde e o nosso tempo é uma coisa que às vezes não tem como voltar atrás. O tempo principalmente, não tem como voltar.